Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8 ao versículo 11. Leia comigo. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, porque muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Que Deus fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Coro primícias à vontade para ir para o seu ensaio. E aos meus irmãos, eu quero trazer uma mensagem que nasceu no meu coração domingo no culto à noite, enquanto nós estávamos cantando o mesmo hino que cantamos no começo deste culto, aquela declaração do apóstolo Paulo de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Dessa expressão de confiança, e você percebeu no culto, eu manifestei que aquela expressão me comoveu de alguma maneira e permaneceu nas minhas reflexões. Desta expressão de confiança, nasceu aquela espécie de flash na cabeça, quando a gente passa uma série de cenas bíblicas em contraste, de alguma maneira, contrastando mesmo com essa declaração de confiança. E eu quero traduzir. Paulo não viveu uma vida fácil, você sabe disso, mas agora a gente quer apreciar detalhadamente, não o conjunto inteiro, porque o tempo não permite, mas algumas das provações que ele viveu. E a lição que eu quero compartilhar com vocês, eu posso colocar de maneira sucinta em poucas palavras. Seu objetivo como crente não é ter uma vida fácil, nem mesmo ter uma vida feliz. Não que felicidade seja algo ruim ou negativo, mas não é o objetivo. Seu objetivo como crente não é ter uma vida fácil, nem ter uma vida feliz. Seu objetivo como crente é ser fiel ao Senhor e, por causa da sua fidelidade, ser aprovado por Deus. Veja o que ele disse no versículo 9 que nós acabamos de ler. Porque muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Ele está se referindo, presente quer dizer vivo neste mundo, neste corpo, ausente quer dizer morto neste mundo, fora deste corpo. Muito desejamos ser-lhe agradáveis. Por quê? Versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, a expressão, a palavra grega bema, ela não se refere ao tribunal no sentido de julgamento. Acho que eu já disse isso aqui recentemente. Nós crentes que compareceremos ante o tribunal de Deus, não compareceremos ante o tribunal de Deus para ser julgados quanto à condenação ou à redenção, à glorificação. Não, está escrito lá no Evangelho de João, quem nele crê não é julgado. Mas compareceremos, todos compareceremos ante o tribunal de Cristo, e esse tribunal não é o tribunal da avaliação, da condenação ou da glorificação, mas o tribunal da aprovação, o tribunal da avaliação. Então ele diz, eu quero em tudo ser agradável a Deus, porque estou consciente de que após esta breve vida, eu vou comparecer ante o Senhor Deus, para prestar contas dessa minha vida, e para que Deus avalie, para que Deus pronuncie a sua avaliação da minha vida. De fato, não é tão importante assim, se eu ou você estou satisfeito com a minha própria caminhada ou você com a sua, mas se Deus está satisfeito com a nossa caminhada.
Para traduzir em poucas palavras, eu quero me repetir e que o Espírito de Deus imprima e engrave isso no seu coração. Seu objetivo como crente nesta vida não é que ela seja fácil, nem é o objetivo ser feliz. O objetivo é ser fiel. E por causa da fidelidade, obter a aprovação do Senhor. Paulo, um homem que na mesma proporção que foi um homem fiel, foi um homem que sofreu. Ao converter-se ao Senhor Jesus Cristo, ele testifica assim em Filipenses capítulo 3, versículo 7. O que para mim era ganho, reputei como perda. Ou seja, ao se converter ao Senhor Jesus Cristo, ele perdeu muito, perdeu vinculação familiar, ele foi rejeitado pela sua família de fariseus. Muito certamente ele perdeu muito da sua condição de vida. Não há dúvidas de que Paulo era um homem abastado, e não há dúvidas de que Paulo perdeu seu privilégio social por causa de sua conversão ao Senhor Jesus Cristo. Ou foi tirado dele, ou ele renunciou a isso voluntariamente, de uma forma ou outra ele perdeu. Não há dúvida de que Paulo perdeu a aprovação e a companhia daqueles que antes eram aqueles que estavam mais próximos a ele. Não é interessante? Porque eu conheço uma dúzia de pessoas que não publicamente confessam o nome de Jesus Cristo, ou não se convertem ao Evangelho. Por quê? Porque não querem desagradar seus familiares. Vem minha memória agora, quando lá na igreja que eu era membro quando adolescente, um irmão se batizou depois de frequentar a igreja durante cerca de 4 décadas. Todo mundo pensava que ele era membro da igreja, mas porque durante 4 décadas ele ficava hesitando se ele poderia dar um desgosto desse para a sua família. Outros são aqueles que de fato a mensagem do Evangelho tem um impacto no seu coração, mas eles hesitam. Por causa de um círculo de amigos, que querem a aprovação desses amigos, que querem o convívio desses amigos, porque não querem se indispor com essas amizades. O apóstolo Paulo perdeu todas estas coisas. Não pense que perder essas coisas foi fácil para ele. A gente, por vezes, pode cometer esse equívoco, pelo fato de que o apóstolo Paulo era um homem de uma fé monumental, a gente chega a quase transpor na nossa imaginação a linha de que ele não era um homem de carne e osso como eu e você, mas era. Pelo contrário, ele externa os seus sentimentos nas suas cartas, ele diz que está escrevendo com lágrimas, ele fala do ardor do seu amor por aqueles que ele ama. Não pense que foi incólume, isto é, sem passar por nenhuma provação, que ele abriu mão, que ele perdeu. Depois de perder, se você abrir sua Bíblia lá em Atos, capítulo 9, versículo 8, você descobrirá que a primeira coisa que ele recebeu ao se converter, depois da reconciliação com Deus, do perdão dos pecados, da vida eterna, de todas essas coisas maravilhosas que nós celebramos, a primeira coisa que ele recebeu foi a cegueira. Está lá no capítulo 9, versículo 8, ficou cego 3 dias, abrindo os olhos, não via ninguém, ficou 3 dias, o texto diz, sem comer, sem beber e sem enxergar. Ele poderia ter dito assim, poxa, agora que eu aceitei Jesus, eu imaginava que... Cegueira. Imediatamente após a sua conversão, o que deve nos espantar. Siga a leitura no capítulo 9 de Atos, e você verá no versículo 20 a 25, que imediatamente após a sua conversão, a primeira coisa que ele fez foi começar nas sinagogas a pregar a Cristo que este é o Filho de Deus. E o que aconteceu por causa do seu testemunho de conversão? Perseguição terrível. Todos que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? As pessoas estavam impressionadas com a conversão de Paulo, e para isto veio aqui, para prender os crentes, para levar presos aos principais sacerdotes. Prossiga. Saulo, porém, se esforçava muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo, mas... Tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. As suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam, preste atenção, as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, veja o que aconteceu. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram, que humilhante, dentro de um cesto, como se fosse um criminoso, um fugitivo, dentro de um cesto pelo muro. Paulo tinha dias
de convertido quando essas coisas aconteceram. A cegueira, a perseguição. Quando então ele saiu de lá, ele foi para Jerusalém e ele devia ter pensado em seu coração assim: bem, pelo menos agora eu vou estar junto a alguns crentes, pelo menos agora eu vou estar acolhido, vou ter o prazer de estar reunido com meus irmãos. Que diz o versículo 26 desse capítulo 9 de Atos? Procurava juntar seus discípulos, mas a própria igreja, todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Foi preciso a intervenção, diz o versículo seguinte, de um homem de Deus chamado Barnabé, que tomando-o, trouxe-o consigo e o levou aos apóstolos. Aí ele deu o seu testemunho de conversão e assim ele foi acolhido pela igreja. Todos nós conhecemos pessoas, uma dúzia de pessoas ou uma dúzia de dúzias de pessoas, que carregam, quando não ostentam, feridas que aconteceram e dizem: eu passei por aquela situação por causa de uma igreja, foi numa igreja que isso aconteceu comigo, foi numa igreja que isso aconteceu comigo. Já ouviu essa história? E aí, por causa disso, são pessoas que se dão direito não somente extra-bíblico, mas antibíblico, de tentar construir uma via paralela de cristianismo em que eles possam viver a vida cristã sem uma igreja. Já disse que isso não somente é extra-bíblico, isso é antibíblico, mas quero assegurar aos irmãos, por mais que algo tenha acontecido, e eu não posso nem entrar nos detalhes de qualquer assunto aqui nessa natureza, mas por mais que algo tenha acontecido, eu fico imaginando quanto deve ter pesado no coração do novo convertido Saulo de Tarso ser discriminado pela própria igreja. E ainda assim ele perseverou. Ainda assim ele perseverou, Deus mudou a situação, a igreja errou. Em seguida corrigiu seu erro, admitindo a comunhão da igreja. O que eu quero olhar com os irmãos são as dificuldades. Perdeu muito, ficou cego, perseguições, foi discriminado pela própria igreja. Em poucos anos ele estava envolvido, como está lá em Atos capítulo 15, 16, etc., estava principalmente capítulo 15, envolvido numa controvérsia doutrinária. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 15, versículo 1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão, isso é o jeito de Lucas de escrever, nenhum outro autor da Bíblia escreve assim, não pequeno, não pouco, isso é o jeito de Lucas. Não pequena discussão, o que ele está querendo dizer? Grande discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles descessem a Jerusalém, subissem a Jerusalém, aos apóstolos, aos anciãos sobre aquela questão. Queridos, é impossível você passar por esse tipo de situação de discordância, situação de embate, sem que isso custe muito. Eu não sei dizer, eu penso que a maioria das pessoas são pessoas que dizem assim: eu não gosto de confronto, eu não gosto de conflito, e eu acho que o normal é não gostar. Se a pessoa disser que gosta, a cabeça não está boa. Paulo, de fato, em todos os seus textos, demonstra ser um homem da paz. E ele só aceitou essa polêmica, não pela polêmica em si, embora haja algumas pessoas que gostam mesmo de fazer barulho, de causar alvoroço, mas não. Ele fez o que fez e enfrentou o que enfrentou, com todo o desgaste que isso traz, porque o que estava em jogo era o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Algo grande demais para não ter uma reação adequada. Você pensa que isso não custou nada para ele? Você pensa que ele passou por isso assoviando e sorrindo? Pelo contrário, o testemunho que ele dá, como está lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28, é que isso trazia em seu coração profunda ansiedade. Profunda ansiedade. Vamos recapitular até aqui: cegueira, perseguições, discriminação, controvérsia. Após a controvérsia, levantou-se uma oposição.
Ele dá testemunho desta oposição na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Disse Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Todos os esforços dele, todo o trabalho que ele colocava, assim que ele terminava o trabalho num lugar com êxito, com sucesso, com conversões, batismos, discipulados, estabelecendo uma nova igreja, saía Paulo de lá, em seguida vinham outros desfazer o trabalho que ele tinha feito, com variado grau de sucesso. No caso da Galácia foi um altíssimo sucesso, que custou muito para Paulo resolver. Ele não virou as costas contra os crentes da Galácia, tampouco ele desistiu diante da oposição, sentindo-se, eu consigo imaginar que ele se sentiu abalado, abatido. Ele não disse: ah, Senhor, chama outro para fazer essa obra, não conta comigo mais não, que eu estou jogando a toalha. Vou repetir, o objetivo não é que seja fácil, nem que a gente seja feliz, mas que a gente seja fiel. Quando esses opositores chegavam, eles usavam de duas estratégias, e nenhuma das duas, irmãos, nenhuma das duas é fácil de suportar. Eles levantavam calúnias contra o apóstolo Paulo, levantando mentiras contra ele. Por acaso alguém já mentiu com seu nome? Não é interessante observar, mesmo quem não tem diploma em direito, vira um excelente advogado de si mesmo nessa ocasião? A voz impetuosa que se levanta dentro do nosso coração. Às vezes nós podemos, nessa ansiedade, nesse ressentimento, nessa mágoa, consumir bom tempo de pensamento num diálogo fictício, onde você aborda a pessoa, confronta, ela responde, aí você tem a resposta certinha para aquilo que ela disse, e ela diz outra coisa, e assim vai, e assim. Quando não era com calúnia, você lerá o texto comigo agora, você verá que era com algo ainda mais vulgar do que a calúnia, porque era quando eles faziam críticas pessoais, injustas e depreciativas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Porque as suas cartas, dizem eles, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca, e a palavra desprezível. Quer dizer que esses inimigos do apóstolo Paulo, que tinham na primeira tentativa levantado calúnias mentirosas, agora estavam levantando críticas tão vulgares, como dizer assim: quando ele escreve, ele fala muito bem, mas quando ele chega, não convence ninguém. É isso que eles estão dizendo. Quando ele chega, a aparência é fraca, a palavra é desprezível. Será se nós conseguimos sentir, irmão, quão, além de baixo, vulgar, humilhante isso é? O que ele estava fazendo? Ele estava só fazendo a obra de Deus. Ele estava só pregando a palavra de Deus, não estava fazendo mal a ninguém, não. Não estava fazendo nada de errado. E o que ele recebia? Por um lado, mentiras, por outro, coisas tão baixas, tão vulgares. A lista continua. Em determinado momento, Paulo passou por uma situação em que ele estava confuso sobre qual era a orientação de Deus para a vida dele. Veja o que está lá. Esse é um texto muito legal da gente meditar nele. Atos capítulo 15. Corrijo-me, capítulo 16.
Veja o que diz, versículo 6, Atos 16, 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Versículo 8, e tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, e daqui a pouco eu continuo daqui. Vamos entender primeiro a primeira coisa. Não sei se você já passou por esse momento, talvez tenha passado. Momento da vida em que a gente está indo numa direção e uma porta se fecha. Vamos em outra direção, outra porta se fecha. Tentamos descobrir que caminho seguir e todas as portas estão se fechando diante de nós. Estamos orando e a gente não consegue ter uma resposta de oração da parte de Deus. Sabe quem passou por isso? Paulo de Tarso. Eu fico imaginando essas igrejas que dizem aí que se a pessoa não tem o que quer, não tem o carro, não tem a cura, não tem a casa, não tem as coisas, é porque não tem fé. Esse pessoal não deve ter lido ainda a Bíblia como nós estamos lendo esta noite. Tais períodos de nossa vida são períodos em que Deus está trabalhando algo no nosso coração, algo na nossa perseverança, algo na nossa dependência dEle. É impossível você depender demais de Deus em oração. É impossível você precisar demais de Deus. Tais períodos são períodos que mexem com a gente. Observe se não é assim com você. São períodos em que a gente ora mais ardentemente, mais sinceramente e melhor. Há períodos em que as coisas estão mais tranquilas, aquela calmaria, e as nossas orações não é que nós nos desviamos da fé, não, nossas orações continuam sendo orações sinceras, crentes, sinceras e cristãs, mas tornam-se um pouco lugar comum, talvez. Então vem momentos de desorientação, de confusão, e aí a gente ora e diz: Senhor, por favor, se o Senhor não me ajudar, Deus, eu não sei o que farei. Não se recuse, Senhor, me ajudar. Foi num momento desse que Paulo se encontrou. Ele poderia dizer para Deus: Senhor, poxa, tudo que eu fiz até agora não tem peso nenhum. Tudo que eu abandonei, e o Senhor vai me deixar nessa? E de fato, depois de bater numa porta, o Espírito disse não, em outra porta o Espírito disse não. Eles tiveram uma visão. E agora a gente vai entender uma coisa que acontece nesse momento da vida do apóstolo. Ele teve uma visão em que se apresentou, versículo 9, um homem da Macedônia, e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia. Preste atenção no final do versículo 10. Concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então ele chegou a uma conclusão: peraí, eu bati aqui, Deus disse não, eu bati aqui, Deus disse não, agora Deus está me mandando ir nessa direção. Então o que eu vou esperar? Pelo menos a gente pensaria: então lá vai ser o lugar em que as coisas vão acontecer de uma maneira esplêndida, porque lá é onde Deus quer que eu esteja. Paulo indo, talvez, se fosse um de nós, pensaria: vamos ter milhares de conversões, centenas de igrejas nascendo, coisas maravilhosas. Sabe o que ele encontrou quando chegou lá? Capítulo 16, agora o versículo 22. De fato, algumas pessoas se converteram. De fato, uma igreja nasceu na cidade de Filipos. Temos até a carta aos Filipenses escrita para esta igreja. Mas o final do trabalho de evangelismo lá foi que a multidão se levantou unida contra eles. Não para aclamar Jesus Cristo, não. Contra eles. Irmão, quantas vezes a gente é tentado a pensar que porque as coisas estão difíceis, então é porque Deus não queria que a gente tivesse seguido esse caminho. Muitas vezes nós somos levados a este pensamento. Não necessariamente isso é correto. Muitas vezes nós conhecemos situações em que pessoas seguiram um caminho e bate num desafio, bate em outro desafio e diz: é porque Deus não queria. Espera aí, quer dizer então que se a gente fizer o que Deus quer, o nosso caminho vai ser desimpedido, é isso? Não necessariamente. O objetivo não é que o caminho seja fácil.
O objetivo é que ao longo do percurso a gente seja fiel. Vou dar um exemplo de nossa igreja. Nós estamos orando ao Senhor para que a nossa igreja possa parar de pagar aluguel aqui nesse prédio onde a gente está. Esse prédio está chegando ao limite de espaço dele. A gente está fazendo alguns ajustes para ganhar mais um tempinho com salas aqui. Graças a Deus por isso. É um bom problema. Crescimento da igreja, convertidos que estão se unindo à igreja. Que bênção, que maravilha. Mas a gente sabe que o desafio que está à nossa frente é gigantesco, é muito grande. Para nós, humanamente falando, é muito grande construir aquela sede. Então nós temos convicção de que é de Deus. Concluímos que o Senhor quer que a gente siga esse caminho. Então agora pronto, o dinheiro vai aparecer assim, magicamente, milagrosamente, num minuto. Não, irmãos. Antecipo para vocês. Cenas dos próximos anos. Campanhas, momentos de muita oração e súplica. Momentos em que vamos ter que tomar decisões difíceis juntos como uma família para a gente poder seguir esse caminho. Estou me sentindo dirigido pelo Senhor a tratar deste ponto especificamente. Para que a gente não venha pensar, porque esbarramos numa dificuldade. Lembra daquele desenho que tinha um bichinho que toda vez que aparecia dificuldade falava: ó céus, ó vida, ó dia. Para a gente não cair nessa. Quer como igreja, quer individualmente, ou você e a sua família, nem sempre as dificuldades são placas de pare. Muitas vezes elas são apenas para a gente poder buscar uma força maior no Senhor e ultrapassá-las como a confirmação do nosso propósito. Foi isso que aconteceu. Veja o que aconteceu em seguida. 16:22. Os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Vamos tentar visualizar Paulo e Silas, porque como essa história é das mais citadas desde o ministério infantil e por toda a nossa vida cristã, a gente perde de vista o que estava acontecendo ali. Preste atenção, o texto diz: vestes rasgadas, dado muitos açoites, o carcereiro os lançou no cárcere interior. Esta é uma expressão, é como se fosse uma espécie de confinamento muito restrito, uma sala muito pequenina, muito apertada, muito desumana. E aí vem o detalhe: lhe segurou os pés no tronco. Ora, a gente vê aquelas cenas que a gente está acostumado a ver, uma madeira ali, e os pés presos ali na madeira, e pronto, talvez algum desconforto, não mais do que isso, não. O tronco era um instrumento mesmo muito desumano. O objetivo do tronco era colocar as pernas mais afastadas uma da outra possível, por um instrumento que impedia a musculatura de relaxar, a musculatura toda tesa. E estavam os dois homens de Deus açoitados, sofrendo dores físicas, sofrendo perturbação de alguma maneira, de alguma ordem emocional. Esta é a moldura que você precisa colocar para poder ler a bela imagem do versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. A cena deles cantando à meia-noite é muito conhecida, mas os detalhes se perdem e não devem se perder. Eles não estavam cantando quando era fácil cantar. Eles não estavam cantando e orando quando tudo convinha em favor disto. Se nós vivemos no tempo em que uma dor de cabeça tira de nós o culto, tira de nós o dia do Senhor, nós precisamos sentar aos pés destes homens para aprender o que é cantar e orar em meio à dor real. Falei de dor, mas pense no aspecto da injustiça. Não sei se algum de meus irmãos já sofreu uma injustiça na vida, mas os que sofrem narram que é uma experiência quase enlouquecedora. Quase enlouquecedora.
porque o seu senso de certo e errado está sendo todo ele ultrapassado. E a situação não parece que se corrige, não parece que muda. Os que conhecem na pele a experiência da injustiça, dizem que é uma experiência quase enlouquecedora. Falemos da injustiça, falemos da dor física. Ele poderia ter dito para Deus: Deus, eu tentei ir para um lugar, o Senhor disse que não. Tentei ir para outro, o Senhor disse que não. Disse que era para eu vir para cá. Para terminar aqui? O que me faz querer dizer novamente, não é sobre ser feliz, não é sobre ser fácil, é sobre ser fiel. Nem todas as nossas enfermidades serão curadas. Nem todas as nossas provações se tornarão testemunhos de grande livramento. Algum quinhão de dores está reservado para mim e para você. Até a nossa oração vai mudar. Porque podemos, é lícito, é válido pedir livramento, mas é mais válido pedir força para ser fiel enquanto suportamos um fardo, enquanto suportamos uma dor. Não estou desencorajando meus irmãos a pedirem os livramentos e as intervenções do Senhor, a cura, as grandes respostas de oração, é lícito, eu não estou dizendo isto, não me entenda equivocadamente. Mas estou dizendo, há um quinhão de dores reservado para mim e outro para você. De algumas delas o Senhor nos livrará, de outras não. Resta para nós ser fiéis. Este é o objetivo. Você sabia que Paulo conviveu com uma doença durante muitos anos? Está descrita indiretamente na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em enfermidade da carne. E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e mos daríeis. Aparentemente era uma enfermidade nos olhos. Tem alguns detalhes nas epístolas que indicam isto. Por exemplo, nessa mesma epístola, capítulo 6, versículo 11, ele diz: vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. O que alguns inferem, cruzando um texto com outro, que era o fato de que Paulo precisava escrever letras grandes. Ele tinha alguma deficiência visual. Bem, para a gente não perorar muito, vamos apenas reconhecer que as deficiências visuais, elas trazem um grande prejuízo na vida da pessoa, significativo. Ele tinha, se fosse alguém do nosso tempo, ele iria orar a Deus bem desaforado, e dizer assim: já deixei tudo, já sofri dores, já fui torturado, agora ele poderia dizer, se fosse alguém do nosso tempo: Deus, ou o Senhor me cura ou eu vou embora. Mas não foi isso que Paulo fez. Aqueles que ele amava também ficavam enfermos. E nós sabemos que as enfermidades em nós doem, mas as enfermidades naqueles que nós amamos, naqueles que nós amamos, doem ainda mais. E ele cita as enfermidades dos seus amigos e chega a dizer assim: Deus livrou Epafrodito para que eu não tivesse, lembra dessa expressão? Tristeza sobre tristeza. Mais adiante, em outra epístola,
ele vai nos narrar a decepção que ele teve com uma pessoa em quem ele colocou muito do seu tempo. Era um jovem chamado Demas. Demas é apresentado lá na carta aos Colossenses como sendo um bom obreiro. Na carta a Filemão, Paulo fala bem dele, mas lá no capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: Demas me desamparou. Esta é mais uma das experiências dolorosas que ele enfrentou. Estou falando da decepção, daquela decepção profunda, de quando alguém age de maneira tão diferente das nossas melhores esperanças por aquela pessoa. Eu acho que você sabe do que eu estou falando. Em outra das suas epístolas, ele vai relacionar a sua pobreza material, que é algo contrastante, porque, como eu mencionei mais cedo, nós percebemos pelo nível de educação que ele tinha, pelo seu direito à cidadania romana, pelas suas citações dos poetas clássicos, que era um homem erudito. Um erudito, minha gente. 100 anos atrás, era 1 em 1000. 2000 anos atrás, 2000 anos atrás, estranho era ser alfabetizado. E lá estava ele, falando idiomas, detentor de um vasto e rico conhecimento, abastado, portanto, privilegiado. A tradição diz que o pai do apóstolo Paulo era um grande comerciante. E agora ele se encontra sem dinheiro, praticamente sem ter com que se sustentar, e tendo que viver da generosidade dos outros. Você se lembra que algumas quartas-feiras atrás eu falei sobre o tal do mamon, e as coisas que o mamon faz com a gente. Ele tripudia, pisa mesmo. Ele diz assim: se você não me tiver, você não sabe que coisas horríveis vão acontecer com você. É o dinheiro. Se você não me buscar, você vai ver o que vai acontecer com você. Eu vou tirar tudo que você tem, eu vou te detonar. Pela experiência, Paulo descobriu que o dinheiro é mentiroso e descobriu que Deus é fiel em prover. Mas ele passou por essa experiência. Ele, que tinha nascido em berço de ouro, se encontrava agora na privação, falta. Quando chegou a oferta, ele escreveu a carta dizendo: que maravilha, vocês não sabem que bênção, que Deus está suprindo as minhas necessidades por meio da generosidade de vocês. Vamos só meditar um pouquinho nisto, porque este é esta é uma situação quase onipresente. A gente tem medo dessas coisas. A gente tem medo de fazer falta. A gente tem medo de passar necessidade. A gente tem medo de perder. E aquele que perdeu mostra que, com a sua vida, Deus não falhou em recompensar a sua fidelidade. Ele podia até não ter mesmo todas as comodidades que ele tinha antes, mas o Senhor não falhou com o apóstolo Paulo. Eu queria citar muito mais, irmãos, mas o tempo meu já está terminando. Paulo foi preso e foi esquecido na prisão. Durante anos, ele ficou preso sem provas, sem processo e sem sentença. Até no tempo romano isso era um absurdo, quanto mais hoje. Ele ficou anos preso. Ele poderia ter escrito uma carta da prisão dizendo: Deus me esqueceu, mas não foi bem isso que ele escreveu não, como a gente vai ver o que ele escreveu. Paulo teve de lidar com a solidão. Em determinado momento ele disse: todos me deixaram. Paulo foi traído. Paulo sabia o que era cansaço físico. Paulo soube muito bem o que é passar por ansiedade, humilhação, incompreensão e até a injusta morte, tão somente por causa da sua fé em Jesus. O que eu queria, meus amados irmãos, ressaltar, não é fazer aqui uma lista muito lamentosa, não.
mas mostrar-lhes, primeiro de tudo, que em todas essas situações que ele viveu, Deus o ajudava nas suas dificuldades. Ele não foi desamparado por Deus. As dificuldades que ele passou não subtraíram dele, pelo contrário, acrescentaram. De que maneira? De maneira em que em cada uma dessas dores e situações dificílimas que ele viveu, ele conheceu um pouco melhor algo do Senhor. E isso deve ser encorajador para nós. Nós não precisamos ser reféns do medo da dor. Porque por mais que venhamos a atravessar situações muito difíceis, o que elas trarão para nós? Pense bem, o que elas trarão? Elas trarão nenhuma outra coisa, senão situações em que nós conheceremos mais e melhor o nosso Deus. Com quantos receios, irmãos? Com quantos receios a gente vive pesando sobre o nosso coração? Mas talvez, não seria necessário temer. Veja o testemunho dele. Eu quero dar a palavra para Paulo esta noite. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17. Mas o Senhor assistiu-me, quer dizer, ajudou-me, e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Foi um livramento de uma sentença de morte, ele seria julgado às feras. Eu não consigo imaginar uma forma de morte pior do que esta. Versículo 18, o Senhor me livrará de toda a má obra. Veja que ousadia, que intrepidez, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre, amém. A sua expressão de confiança foi: o Senhor me ajudou, o Senhor me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e os gentios ouvissem. Novamente, para que eu, ele diz, permanecesse fiel na provação. Sobre o que estava, meus amados irmãos, construída a sua fidelidade? Estava construída sobre a sua certeza de fé, estava construída sobre a sua expectativa posta em Deus, estava construída sobre o seu desejo de agradar o Senhor, como foi o texto com o qual nós começamos essa reflexão: em tudo queremos ser-lhe agradáveis. Estava fortemente assentada sobre a sua esperança, sobre a sua esperança. Alguns dias atrás eu evangelizava um ateu de carteirinha, juramentado. Perguntei para ele na nossa conversa: o senhor tem esperança? Ele disse que precisava pensar no assunto. Se alguém me perguntar se eu tenho esperança, eu não preciso pensar no assunto, não. Eu sei responder agora, que a minha esperança é Jesus. Veja o que ele escreveu por fim, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que ele está dizendo? Permaneci fiel ao Senhor. Veja então como ele conclui no versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 3 palavras finais. 1. A vida de Paulo não está escrita na Bíblia para que a gente tenha uma estátua de Paulo e para que a gente faça orações dizendo: grande Paulo, maravilhoso Paulo, inigualável Paulo. A história de Paulo não está escrita para homenageá-lo. A história de Paulo está escrita para encorajar-nos.
Ele disse: sede meus imitadores, como eu de Cristo. Segunda colocação: quando nós nos apegamos ao Senhor pela fé e colocamos os nossos olhos na recompensa eterna, e quando nós dependemos de Deus em oração, os fardos se tornam suportáveis. Terceira colocação: o objetivo não é a facilidade, nem mesmo a felicidade, mas sim a fidelidade. Uma última colocação: o Deus de Paulo é o nosso Deus. Deus que cuidou dele, Deus que o protegeu, o Deus que o confortou, o Deus que o provou e o aprovou, é também o seu Deus. Senhor, que o Senhor nos dê graça, para que em todas as dificuldades da vida, possamos persistir, ser fiéis ao Senhor, Deus, e assim ter a aprovação do Senhor e em tudo agradar o Senhor. Dá-nos essa sabedoria, Deus, essa capacidade de interpretar as dificuldades. Dá-nos, Senhor, que o nosso foco não se perca nas horas mais difíceis. Dá-nos, Senhor Deus, essa humildade de depender do Senhor, Deus, e recorrer ao Senhor em todo o tempo, e que assim, Pai Santo, tanto eu quanto os meus irmãos, os teus servos, possamos a cada momento provar e ver que o Senhor é bom, e que feliz é aquele que se refugia no Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a santa comunhão do Espírito seja conosco, hoje e a cada dia, até o dia em que Jesus virá para nos buscar. Que assim seja, em nome de Jesus, e o povo de Deus diz: amém.